Salve, salve, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um Segundo Start, essa série de vídeos que a gente está fazendo aqui para poder abastecer de conteúdo, principalmente o segmento da venda direta, mas, claro, não apenas venda direta. Todo mundo que entende a importância das vendas aí em qualquer área, qualquer profissão, qualquer negócio, vai se aproveitar muito desse nosso conteúdo, eu não tenho dúvida. E para a gente poder, antes de começar essa segunda-feira com o pé direito, como sempre, os 4 recadinhos iniciais, não deixa de dar seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, aperta aí em algum lugar inscrever-se, ativa as notificações para que você possa receber sempre em primeira mão o conteúdo através de um e-mail do YouTube. Aí sempre que lançar um vídeo aqui, você fica sabendo. E por fim, para mim o mais importante, use esse conteúdo, compartilha, tem um botãozinho para você, uma setinha para você compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com a sua equipe de vendas, tá? Não tenho dúvida que isso aí vai ser muito relevante no longo prazo, tá? Capacitação dentro das vendas é tudo, e é sobre um pouco disso que eu quero falar com vocês hoje, sobre a questão de vender ser um processo. Essa visão de que vendas é um processo é uma visão que vai clarear demais o seu trabalho, né? O seu dia a dia. Eu falo isso porque, claro, a venda direta ela tem um caráter informal, né? Ainda mais informal do que muitos vendedores ou muito trabalho de venda, de representação, corretagem e etc. O trabalho da venda direta ele é muito informal, ele é inclusive legalmente equiparado ao vendedor ambulante. Então, assim, é aquela venda mais raiz possível, né? O vendedor direto é aquele vendedor raiz que tem que cuidar de basicamente tudo dentro do processo de vendas. Mas você, a partir do momento que você entende que vender é um processo, parece que começa a clarear um pouco o seu horizonte, principalmente você que não tem tanta experiência ainda, você que ainda não tem tanta habilidade em vender, tá? Quando eu falo que vender é um processo, então a primeira dica é você enxergar vendas como um processo. Entenda, você já viu alguma linha de produção automotiva, por exemplo? Você já viu a linha de produção de algum produto? Imagina a cena, uma esteira, né, onde o engenheiro ou lá o pessoal do chão de fábrica coloca lá uma matéria-prima crua, né, básica lá no começo da esteira, e aí essa matéria-prima vai passando por essa esteira e vai sofrendo diversas transformações, vai sendo aprimorada, né? E esse processo de aprimoramento, essas etapas que essa matéria-prima vai passando, vai saindo com que lá na frente, no final da esteira, saia um produto acabado. Vender é isso. Vender é você conseguir enxergar que você tem que colocar lá um prospecto bem cru na sua lista, né? E a partir desse momento ir trabalhando esse prospecto, né? E transformando esse prospecto, e filtrando e melhorando esse prospecto, passando por um processo de refinamento desse prospecto, para que você vá lá no fundo, passando por todas as etapas, no final da esteira, para que você faça uma venda. Então, olha só que interessante, a venda propriamente dita, que é aquela imagem que a gente tem de vender, né? Que é entregar um produto e pegar um dinheiro, isso daí é a última coisa, é a consequência do processo. Então, a primeira coisa que tem que ter na sua cabeça é, cara, vender é um processo. É a primeira parada que vai abrir muito seus horizontes, porque senão fica parecendo que vendas é um negócio muito subjetivo. E claro que dentro desse processo existe a arte da venda, né? Existe você enxergar, se adaptar a determinada situação. Eu falo muito sobre o vendedor camaleão, né? Você tem que aí se transformar de acordo com cada prospecto. Existe a arte no meio desse processo. Agora, se você conseguir enxergar que a ciência ela também é importante, ou seja, existe uma lógica dentro das vendas, você começa a enxergar a venda de uma maneira muito mais sensata, muito mais sensível do que simplesmente, é só oferecer. Gente, vender não é oferecer simplesmente. Vender não é só empurrar, a empurroterapia. Vender não é tirar pedido. Vender não é ser um chato saindo por aí oferecendo. Vender é fazer com que você aprender esse processo e colocar esse processo em prática da maneira mais profissional possível. E eu vejo muitas pessoas errando sem ter processo, pessoas que não têm processo, ou seja, sai por aí ligando, telefonando, tentando marcar reunião e tal, e não sabe muito bem o que está fazendo, porque não segue um step by step, né? Não segue uma cartilha, não segue um método realmente de trabalho. E pessoas que, muitas vezes, por não ter o método, elas acabam pulando etapas do método, consciente ou inconscientemente, porque não tem um processo, como eu mencionei. Então, acaba meio que na hora da prospecção, apresentando o produto por telefone, e aí, às vezes, você perde a chance de marcar uma reunião presencial e ter uma degustação de repente, do seu produto. Às vezes, você até tem um método na sua empresa. Às vezes, a sua empresa que você representa, que você é associada, ou então a sua equipe de vendas, já tem um método que te ensina, que te dá treinamento. Mas muitas vezes, sei lá, você caiu aqui nesse vídeo e você vende bijuteria por conta própria.
e você meio que caiu de paraquedas no mundo da venda direta e quer aprender. Então, se você entender que a primeira coisa é você desenhar um processo, desenhar essa linha de produção do seu prospecto até ter o resultado final chamado venda, você começa a enxergar a venda de maneira muito mais correta dentro do seu trabalho, dentro da sua atividade profissional. E a segunda coisa que eu quero dizer para você, na verdade, eu quero sugerir um processo básico de vendas. Então, tome nota do que eu vou falar aqui, porque é claro que todos os meus vídeos, eles vão estar, e todo projeto Segundo Start, eles vão estar aí de alguma maneira falando dentro desse processo. Porque tudo sobre vendas vai estar dentro desse processo, ou quase tudo vai estar dentro desse processo, tá? Primeira etapa do processo. Então, estamos lá na esteira. A gente fala muito de funil, né? A primeira parte, lá, o topo do funil do processo de vendas é a prospecção. É onde você vai encontrar, é onde você vai qualificar, é onde você vai aumentar o nome de potenciais clientes na sua lista. Então, são potenciais clientes, pessoas que podem comprar, ou seja, é nome, é gente, né? E a partir dessa quantidade de gente que você vai conseguir coletar com o passar do tempo, você vai começar aí sim a trabalhar esses prospectos para começar a oferecer o seu produto e ter mais venda, tá? Então, primeira fase, prospecção. Dentro da prospecção, nós temos diversas etapas, tá? Mas a gente vai falar prospecção de uma maneira bem generalista. Segunda etapa, apresentação. É quando você senta com o prospecto para você poder apresentar o seu produto, apresentar o seu negócio, apresentar a sua empresa, etc. Terceira etapa do funil, a gente está falando de fechamento. É quando você vai negociar para poder fechar negócio. Quarta etapa, follow-up ou acompanhamento. É você acompanhar aquelas pessoas que estão indecisas, aquelas pessoas que não tomam decisão na hora. Tem muita gente que precisa de um pouco mais de tempo, que precisa de outras, de fatores externos para poder tomar sua decisão. Pessoas que são um pouco mais em dúvida, mais indecisas, natural. Muita gente precisa de mais contatos para poder tomar uma decisão. Então, follow-up é uma etapa que eu acho que é fundamental dentro do processo de vendas. E a última etapa é o pós-venda. É o atendimento pós-venda, é onde você presta o serviço de atendimento depois daquele cliente. Porque é claro que o nosso objetivo é vender o produto, mas mais do que vender um produto é fidelizar o cliente. Não é um cliente que compre hoje, é um cliente que compre para sempre. Vendedor direto que faz toda vez venda do zero é vendedor que está fazendo o processo errado, que não está fidelizando clientes. O vendedor direto ele não precisa vender 1 milhão de produtos por mês. Se vender, ótimo. Mas muitas vezes ele não precisa, né? Ele pode vender muito menos produtos e prospectar e fazer um processo muito mais tranquilo se ele aprender a fidelizar os seus clientes que já compraram de você. Então, e o trabalho de fidelização na venda direta ele é muito legal porque ele é muito corpo a corpo. Então, a tendência é que a gente tenha uma retenção de clientes muito grande dentro da venda direta, se você, claro, estiver fazendo um trabalho legal. Então, prospecção, apresentação, fechamento, follow-up, pós-venda. Decora esse processo, sabe? Estude mais a respeito desse processo. Leia livros a respeito de processo de vendas. Procure no YouTube mais coisas. Eu tenho um podcast que chama Tudo é Venda. Tá no podcast da Apple, tá no SoundCloud, tá no Spotify. Procura aí, Tudo é Venda, nesses canais que eu comentei, para que você possa estudar. Lá eu falo muito sobre todos esses processos de venda. São, se não me engano, mais de 20 episódios dentro de um podcast em áudio, para que você vá estudando e entendendo um pouco mais desse processo, tá? Mas, a princípio, o vídeo de hoje é para você poder entender que existe um processo e para que você, caso não tenha um processo da sua empresa ou da sua equipe para seguir, desenhe o seu processo, a sua esteira de produção em cima de prospecção, apresentação, fechamento, follow-up e pós-venda, tá bom? E a gente vai, com o passar das segundas-feiras, destrinchando um pouco mais isso e, claro, trazendo mais insights para vocês, tá bom? Um beijo, ó, não se esquece de compartilhar, aproveita agora que se você gostou do vídeo, você acha que vai poder ajudar muita gente, compartilha aí, compartilha com as pessoas para a gente poder levar o bem para os outros, tá bom? Um beijo no coração, até a próxima segunda-feira, valeu!